Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aí mais um culto no lar. Começando aí de novo, né, Luna? Na correria. Peço desculpa, gente, mesmo não sendo ao vivo, a gente tenta permanecer aí no mesmo horário, porque o culto no lar, ele é assim, né? Sempre na mesma semana e no mesmo horário. Então vamos lá? Deixa eu baixar o som só um pouquinho. Fazer a nossa prece. Acalmar os nossos corações, a nossa respiração, elevar o nosso pensamento, a nossa equipe espiritual, os nossos amigos que nos direcionam, que nos orientam, pedindo a eles proteção, amparo, auxílio, que eles possam nos acompanhar neste momento de estudo e também posteriormente, durante o dia, durante a semana, iluminando os nossos pensamentos, auxiliando nas nossas escolhas, aconselhando em momentos difíceis e exaltando o nosso amor, a nossa compaixão nos momentos necessários. Que a luz do nosso Mestre Jesus seja sempre a nossa estrela guia e que possamos fazer deste momento de estudo também um momento de reflexão para os nossos atos e as nossas escolhas. Graças te damos hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Vamos começar? Ai, deixa eu sentar um pouquinho, respirar, né, gente? É ruim viver na correria, né? Mas todo final de ano parece que é assim, né? Parece que as coisas vão começando a se resolver, acho que pro ano findar e as coisas vão ficando um pouco tumultuadas, a gente vai ficando mais corrido mesmo, né? Mas vamos acalmar o coração. Logo, logo tudo volta ao normal. Estudando então o Evangelho segundo o Espiritismo, introduções dos espíritos, os falsos profetas. Na semana passada, nós estudamos Não acrediteis em todos os espíritos. Então vamos lá. Instruções dos espíritos, os falsos profetas. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, mas ao contrário, ponde-vos em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus brotos numerosos, esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse, reconhece-se uma árvore pelo seu fruto? Se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má, mas se são doces e salutares, dizeis, nada de puro pode sair de um tronco mau. É assim, meus irmãos, que deveis julgar, são as obras o que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos de poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, se em apoio às palavras eles juntam os atos, então podereis dizer, estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade. Não, não. O Cristo não está aí, porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar seu povo serão, a exemplo do Mestre, brandos e humildes de coração acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a sua perdição e perambulando nas rotas tortuosas, estes serão, acima de tudo, modestos e humildes. Todos aqueles que revelem um átomo de orgulho, fuge dele como de uma lepra contagiosa,
que corrompe tudo o que toca. Lembrai-vos de que cada criatura leva na fronte, mas nos seus atos, sobretudo, o cunho de sua grandeza ou da sua decadência. E depois, meus filhos bem-amados, marchai sem vacilações, sem preconceitos, na rota bendita que empreendestes. Ide sempre sem temor. Afastai corajosamente tudo o que poderia entravar a vossa marcha até o objetivo eterno. Viajores, não estareis senão bem pouco tempo ainda nas trevas e nas dores da prova. Se deixardes os vossos corações buscar essa doce doutrina que vem vos revelar as leis eternas e satisfazer todas as aspirações da vossa alma quanto ao desconhecido. Desde o presente, podeis dar corpo a esses silfos fugazes que vieis passar em vossos sonhos, e que, efêmeros, não poderiam senão encontrar o vosso espírito, mas não diziam nada ao vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer da sua justiça, porque Ele é Pai e perdoa sempre a seus filhos transviados que clamam misericórdia. Continuai, pois, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso contínuo em todas as coisas, até que chegueis, enfim, a esse termo feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Luiz Bordeaux, 1861. Linda essa leitura, forte, né? Eu gosto de coisas que vai lá no fundo da ferida, enfia o dedo e fala assim, ai, é aqui, ó, que você tem que olhar. Dói, mas a transformação também é muito grande. E aqui vem dizendo dos falsos profetas, né? Que a gente busca muito, se você for parar para pensar, em qualquer época da humanidade, em qualquer era, em qualquer povo, em qualquer cultura, a gente sempre busca um mestre, um Deus, uma força maior, um guia, né? E aqui eles estão dizendo para que quando a gente for buscar essa luz, essa estrela guia, que a gente possa buscar em espíritos, em pessoas, em seres que tenham obras genuínas no campo do amor, que tenham resultados de trabalhos grandes. Que a gente não busque pessoas com grande ego, que faça propaganda de si mesmo, porque quem faz esse tipo de trabalho nem gosta que o povo saiba. Tipo assim, e se fica sabendo, eles desconversam. Fiquei sabendo que você faz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pois é, um projeto social de um povo aí, a gente só está ajudando. Então é mais ou menos assim. Você tem que buscar uma pessoa que dá frutos, que não espera retorno, igual Jesus fez. Porque aqui, gente, é um planeta de pessoas com uma psique muito forte, apesar de que 99,9% das pessoas não sabem disso, né? E quando as pessoas descobrem o poder da psique, o poder da mente, eles são capazes de fazer coisas que para as pessoas que não conhecem, são coisas surpreendentes, sobrenaturais, isso não é normal, isso é divino, e não é só uma questão ali de fórmula mesmo, né? Energética, manipulação de energia, de elementos. E é muito fácil a gente ser enganado por pessoas assim, né? Etienne, mas pra mim, uma pessoa que cura não é normal. Tá, mas aí você falou, já começou a frase falando perfeitamente certo. Isso é pra você que não tem uma base de estudos, para você que nunca fez nenhum tipo de pesquisa, para você que não tem estudo na área, para você que não entende como funciona. Então, para uma pessoa que estuda, assim como para aquela pessoa que faz, é uma coisa muito simples de se fazer, né? Tanto é que hoje em dia a gente encontra esse tipo de situação no mercado da internet para comprar. Tipo assim, eu quero fazer uma reprogramação mental, eu quero fazer uma ressignificação. Você compra isso na internet.
Você vê o tanto que isso já é normal. Então, que a gente possa buscar, não pessoas que fazem coisas miraculosas, mas pessoas que tenham obras divinas. Pessoas que saem de casa caladinho, todo domingo de manhã, né? Vai para uma casa de assistência, ajuda, atua, auxilia. Não só no campo de doação, mas também no campo de auxílio emocional, né? No campo do auxílio moral. Então, isso é a caridade. E aí, como que a gente vai analisar os frutos? Poxa, tá aí um exemplo vivo. Olha, Chico. Olha Divaldo, olha Irmã Dulce, olha Madre Teresa, olha aquele juiz, né, lá nos Estados Unidos, ele desencarnou aí, deve ter 1 ano ou 2, que ele era um juiz, cara, único, ele não julgava as pessoas de acordo com a lei, tudo bem, eu não posso dizer que está certo, mas ele via atrás do crime o que havia acontecido. E muitas das vezes ele dava a pena de acordo com a lei, porque ele tinha que seguir, ele era o juiz. Mas antes do réu, né, digamos assim, sair dali para cumprir a pena, ele já tinha entrado em contato com uma casa de assistência para dar suporte, para dar apoio para ele, para dar apoio para a família, para dar apoio para todo mundo e apoio psicológico. Então, assim, é esse tipo de obra que a gente tem que ver, né? As pessoas que atuam no campo da medicina não cobram nada. Olha aí Bezerra de Menezes, né, um exemplo vivo. A gente teve também Eurípides Barçanufo. Então, são muitos exemplos que a gente tem para estar citando e fugindo aí dos falsos profetas que vão aparecer constantemente agora. Então, virou moda, né? Então, vocês tomam cuidado aí com as pessoas que gostam de falar palavras e fazer coisas flutuar e levitar e blá blá blá. E até mesmo a cura, né? Cuidado até para você que tem o dom da cura aí, para você não achar que você é um ser iluminado, né? Porque você não é um ser iluminado, você é um trabalhador da última hora, nada mais. Ah, mas curo, faz cirurgia, a pessoa vem aqui, faz um atendimento de reiki comigo, sai daqui sublime. Não faz a menor diferença, você continua sendo apenas um trabalhador da última hora, tá? E assim a gente deve se comportar, como devedores e trabalhadores da última hora, porque se a gente está aqui é porque demorou demais para dar resultado. Então não vamos contabilizar o resultado não, só produz. Partindo agora para o livro dos Espíritos, nós estamos em resumo teórico da motivação das ações do homem, dentro do capítulo 10 do livro 3, o livro dos Espíritos. Deixa eu pegar só o título aqui, para ficar bem explicadinho. Lei de Liberdade, capítulo 10. Beleza? Livro 3, o livro dos Espíritos, Lei de Liberdade, capítulo 10. Resumo teórico da motivação das ações do homem. Questão de número 872. E ela é bem extensa. Vai ser mais uma leitura do que uma questão, né? Uau, ela é extensíssima. E fim daí também o capítulo. Não sei se a gente vai fazer tudo hoje, né? Para não ficar chato, cansativo, maçante. Mas vamos caminhando enquanto der, beleza? Então vamos lá, resumo teórico da motivação das ações do homem, questão de número 872. A questão do livre-arbítrio pode ser resumida assim: o homem não é fatalmente conduzido ao mal. Os atos que ele realiza não estão antecipadamente escritos. Os crimes que ele comete não resultam em uma sentença do destino. Ele pode, como prova e como expiação, escolher uma existência em que terá os arrastamentos do crime, seja pelo meio em que está colocado, seja pelas circunstâncias que sobreviverão, mas está sempre livre para agir ou não agir. Assim, no estado de espírito, o livre-arbítrio existe na escolha da existência e das provas, e no estado corporal, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos aos quais estamos voluntariamente submetidos. Cabe à educação combater essas más tendências e o fará utilmente quando estiver baseado no estudo profundo da natureza moral do homem.
pelo conhecimento das leis que regem essa natureza moral, chegar-se-á modificá-la como se leis que regem como se modifica a inteligência pela instrução e o temperamento pela higiene. O espírito liberto da matéria e no estado errante faz a escolha de suas existências corporais futuras, segundo o grau de perfeição que alcançou, e é nisso, como dissemos, que consiste sobretudo o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é anulada pela encarnação. Se cede à influência da matéria, é porque sucumbe sob as próprias provas que escolheu, e é para ajudá-lo a superá-las que ele pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Para melhor compreensão, vide questão de número 337. Sem o livre-arbítrio, o homem não tem nem demérito no mal, nem mérito no bem. E isso é igualmente reconhecido no mundo onde se proporciona sempre a censura ou o elogio à intenção, quer dizer, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. O homem, portanto, não saberia procurar uma desculpa de suas faltas no seu organismo sem abdicar de sua razão e de sua condição de ser humano para se assemelhar ao animal. Se assim o é para o mal, o será também para o bem. Mas quando o homem faz o bem, tem grande cuidado em se fazer merecer e não procura, por isso, gratificar seus órgãos, o que prova que instintivamente ele não renuncia, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ao melhor privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. A fatalidade, tal como é vulgarmente entendida, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os acontecimentos da vida, qualquer que seja a importância. Se ela estivesse na ordem das coisas, o homem seria uma máquina sem vontade. Para que lhe serviria sua inteligência, visto que seria invariavelmente dominado em todos os seus atos pela força do destino? Uma tal doutrina, se fosse verdadeira, seria a destruição de toda liberdade moral. Não haveria mais responsabilidade para o homem e, por conseguinte, nem bem, nem mal, nem crimes, nem virtudes. Deus, soberanamente justo, não poderia castigar sua criatura por faltas que não dependeu dela cometer, nem a recompensar por virtudes das quais ela não teria o mérito. Semelhante lei seria, além do mais, a negação da lei do progresso, porque o homem que esperasse tudo da sorte não tentaria nada para melhorar sua posição, visto que não seria nem mais nem menos. A fatalidade, entretanto, não é uma palavra vã. Ela existe na posição que o homem ocupa sobre a terra e nas funções que ele aí cumpre por consequência do gênero de existência que seu espírito escolheu como prova, expiação ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes dessa existência, de todas as tendências boas ou más que a elas são inerentes. Mas a isso se reduz a fatalidade, porque depende de sua vontade ceder ou não a essas tendências. O detalhe dos acontecimentos está subordinado às circunstâncias que ele próprio provoca por seus atos, e sobre as quais podem influir os espíritos pelos pensamentos que lhes sugerem. Isso aqui, gente, é importantíssimo e cabe sim uma pesquisa. Vide para melhor compreensão, questão de número 459. 459. A fatalidade, pois, está nos acontecimentos que se apresentam, visto que são a consequência da escolha da existência feita pelo Espírito. Ela pode não estar no resultado desses acontecimentos, posto que pode depender do homem modificar-lhes o curso pela sua prudência. Ela não está jamais nos atos da vida moral.
É na morte que o homem está submetido de maneira absoluta e à inexorável lei da fatalidade, porque não pode fugir à sentença que fixa o termo de sua existência, nem ao gênero de morte que deve interromper-lhe o curso. Segundo a doutrina vulgar, o homem possuiria todos os instintos em si mesmo e eles proviriam, seja de sua organização física pela qual não poderia ser responsável, seja de sua própria natureza na qual pode procurar uma escusa para suas faltas aos seus próprios olhos, dizendo que isso não é sua falta, desde que foi feito assim. A doutrina espírita, evidentemente, é mais moral. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude e dizendo-lhe que se ele faz o mal, cede a uma sugestão mais exterior. Deixa-lhe toda a responsabilidade, visto que lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente mais fácil que se tivesse que lutar contra a sua própria natureza. Assim, segundo a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar o ouvido à voz oculta que o solicita ao mal em seu foro íntimo, como pode fechá-lo à voz material de quem lhe fala. Ele o pode, por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para isso a assistência dos bons espíritos. É o que Jesus nos ensina na prece sublime da oração dominical, quando nos faz dizer: não nos deixeis sucumbir a tentações, mas livrai-nos do mal. Deixa eu ver aqui até onde vai, gente. Tá acabando, tá? Segura as pontas, tá acabando. Essa teoria da causa excitante dos nossos atos ressalta evidentemente de todo o ensinamento dado pelos Espíritos. Não somente ela é sublime em moralidade, mas acrescentaremos que revela o homem a si mesmo. Ela o mostra livre para sacudir um jugo obsessor. Como é livre para fechar sua casa aos importunos. Ele não é mais uma máquina agindo por um impulso independente de sua vontade. É um ser racional que escuta, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. Admitimos que, malgrado isso, o homem não está privado de sua iniciativa, não age menos por impulso próprio, visto que, em definitivo, ele não é senão um espírito encarnado que conserva sob o envoltório corporal as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. As faltas que cometemos têm, pois, a sua fonte primeira nas imperfeições de nosso próprio espírito, que não atingiu ainda a superioridade moral que terá um dia, mas que nem por isso tem diminuído o seu livre-arbítrio. A vida corporal lhe é dada para se livrar das suas imperfeições pelas provas que nela deve suportar. São precisamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões dos outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para o fazer sucumbir nas lutas que empreende. Se ele sai vencedor dessa luta, se eleva, se fracassa, permanece aquilo que foi, nem pior nem melhor. É uma prova para recomeçar e pode durar muito tempo assim. Quanto mais ele se depura, mais essas fraquezas diminuem e menos se expõe àqueles que o solicitam para o mal. Sua força moral cresce em razão de sua elevação e os maus espíritos se afastam dele. Todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como nossa Terra é um dos mundos menos avançados, aqui se encontram mais maus que bons espíritos. Por isso, aqui vemos tanta perversidade. Façamos, portanto, todos os esforços para aqui não retornar depois desta estada, e para merecer e repousar num mundo melhor.
num desses mundos privilegiados onde o bem reina sem oposição e onde não nos lembraremos de nossa passagem deste mundo, senão como de um tempo de exílio. E que assim seja. Adorei esse final. Um campo de tempo de exílio, né? Porque realmente, gente, estamos exilados. E se nós não nos melhorarmos, nós seremos exilados novamente. Exilados de onde? Tchê, está doida? Exilados, gente, de mundos felizes, de mundos elevados, de mundos mais puros, né? De mundos mais leves, de mundos de regeneração. Porque nós temos uma frequência baixa. Nós usamos o nosso livre-arbítrio para alimentar as nossas paixões, para poder alimentar aqueles desejos egoísticos que nós carregamos. Deixa eu só marcar aqui. Isso. E é isso que a leitura veio nos ensinar, né? Que a gente possa aprender a usar o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele existe, ele está aqui para ser usado e para nos responsabilizar pelos nossos atos. Ele não está aqui para você sair fazendo o que você quiser, até porque tudo que você planta, você vai colher. Esse texto desse tamanho veio só para dizer tudo isso. Em poucas palavras, você colhe o que você planta. O livre-arbítrio, ele existe até certo ponto. Passou daquilo ali, colega, não vai funcionar mais não. Você pode chorar, espernear, pedir sua mãe para ir lá conversar com fulano, com Beltrano, pagar Beltrano, não vai adiantar, né? Então é isso, que possamos aprender a usar o nosso livre-arbítrio. Ele está aqui para nos ensinar, para lapidar as nossas imperfeições. É por isso que a gente passa por tantas situações difíceis. Fomos nós que pedimos, né? Olha, nessa encarnação eu vou nascer, isso é um exemplo, viu, gente? Lá vai te dando os exemplos. Lá, nessa encarnação eu vou nascer com uma mediunidade muito aflorada, tá? Para eu poder, tentando acertar aí minhas dívidas. E aí, quando eu estiver lá pelos meus 13 anos, o trem vai fazer plac, e aí vai estourar, né? Eu vou ter uns talentos aí diferenciados, que vai me proporcionar muitas portas abertas, mas eu não vou ter fortuna, porque toda fortuna que entrar na minha mão, ela vai. Ai, você não quer fortuna? Não, por causa daquela encarnação que eu tive, você lembra? Quando eu tinha dinheiro, que eu era assim, assado, fulano de tal, blá, 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 você lembra tudo que eu fiz? Então tá, eu não vou me faltar nada, vou ter tudo que eu precisar, mas fortuna nessa encarnação não vai rolar. Não, beleza. Então é assim que vai acontecendo. Aí eu vou e nasço, aí eu não quero trabalhar minha mediunidade, não, eu nego tudo isso, tudo que eu quero é só dinheiro, 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 dinheiro. Vocês acham que vai? Conversa aqui comigo, chega aqui no cantinho, nós, baixa aqui a bola. Você acha que vai rolar? Eu acho que não. Então é isso. Toda vez que a gente se encontra num momento difícil, eu fico repetindo a mesma situação. E não vai é porque não está de acordo com o meu plano reencarnatório, e não está de acordo com o caminho que eu escolhi, então vai ser sofrido, vai ser doído. Até que eu entenda, que eu me abra para mim mesmo, que eu me respeite, que eu ame, né, o meu crescimento moral, espiritual, que isso possa fazer parte. Aí eu vou começar a enxergar onde é que eu estava errando. Ah, então era assim que eu estava errando, usando meu livre-arbítrio errado, né lá. Ah, então era assim. Aí você vai vendo pessoas cometendo os mesmos erros que você, né? E aí você vai aprendendo, assistindo, para nossa, eu fiz isso. Nossa, tadinha. Mas eu não vou lá falar para ela, você não faz isso não, porque eu fiz isso aí, ó. Ó. Não. Cada um tem seu momento, cada um tem seu processo, cada um tem seu tempo, e é o tempo fazendo o trabalho dele na vida de todo mundo. Então é outra coisa que a gente tem que respeitar, beleza? Que possamos respeitar o nosso livre-arbítrio, sabendo que ele é uma ferramenta de maturação também, né? Desculpa. E que a gente possa respeitar o livre-arbítrio e o tempo de todo mundo. Porque se é um direito meu, é um direito também de todos. Beleza? Tapa na cara semanal? Vamos que vamos? Vou pegar. Hoje eu vou de boa ideia. Ó, tá vindo uma amiga aí, ó. Tinha tempo que eles não apareciam, né? Vamos ver o que ele tá falando. Enquanto isso, vou abrir aqui. Não vai falar nada. Olha, se calou. Ele se calou. Por quê, gente? Leitura de número 64, contribuir. Boa ideia, de Pastorino Ariston Teles. Leitura de número 64, página 141,
contribuir. Em sua região ou na cidade onde você mora, deve haver instituições beneficentes. Corações abnegados construíram e mantêm essas casas, muitas vezes renunciando às alegrias de uma vida livre, a fim de se dedicarem a tarefas anônimas e sacrificiais entre as paredes do sofrimento alheio. E você, onde está? O que faz? Qual a sua participação? Sim, é compreensível. Tem outras ocupações, outros destinos, outras tendências, outras obrigações. Você deve, de alguma maneira, estar sendo útil à vida. Porém, se você pensa numa forma de colaborar mais, particularmente em benefícios dos problemas da comunidade, associe-se a alguma organização filantrópica, oferecendo sistematicamente a sua ajuda financeira. Não deixe de ajudar. Você precisa. Ai, eles vão tapa na cara com luva de pelica, né, gente? Pá! Ai, chega, rodou. Linda leitura. Maravilhosa. Para todos nós. Para todos nós, para todos nós. Ah, mas você já não faz... Mas ainda tem tempo, né? Ainda dá tempo de ficar ali, curtir, tomar umas. Então ainda dá para encaixar mais uma galerinha, né? E que a gente possa perceber que nesse processo nós é que recebemos. Nós é que precisamos. Gente, eu vou ler esse final de novo. Olha aqui. Porém, se você pensa numa forma de colaborar mais, particularmente em benefícios dos problemas da comunidade, associe-se a alguma organização filantrópica, oferecendo sistematicamente a sua ajuda financeira. Você pode... financeira, aí eu falei. Não deixe de ajudar. Você precisa. Então é exatamente isso. Nós é que precisamos, nós é que crescemos, nós é que recebemos, nós é que aprendemos, nós é que nos evoluímos. Eu já ouvi uma vez a pessoa virar e falar assim, e olha que eu tô muito longe de ser o que eu deveria, hein? Longe, longe, longe. Quem convive comigo sabe disso. A pessoa virar pra mim e falar assim, nossa, parece que a depressão não te pega, né? Você passa uns trem, se fosse eu, minha filha, nossa, eu nem levantava da cama hoje. Cara, é porque você não participou do último trabalho que a gente fez. A pessoa, além desse problema que eu tô vivendo, ela ainda tinha sido abandonada, ela não tinha o que comer, ela não tinha pra onde ir. Então, meu problema não é nada. E é nesse ponto que ajuda demais a gente, né? Pô, fala assim, nossa, parece que os trem que você leva tudo na maciota, tudo é samba. É porque, gente, quando você sai para auxiliar, você vê que os seus problemas não são problemas. É só um momento ali onde eu tenho onde dormir, eu tenho minha casa própria, eu tenho meu carro quitado, eu tenho minha filha saudável, eu tenho meus pais comigo, feliz, saudável. Eu dou super bem com os meus pais, meu marido é maravilhoso para mim, meu príncipe encantado no cavalo branco. Então, assim, eu tenho o que para reclamar? Eu tenho o que para reclamar? Não me falta nada, não me falta comida. Eu tenho sorrisos maravilhosos, tenho amigos iluminados, tem pessoas que só de estar perto de mim me alimentam. Eu não posso reclamar de nada, não. Ai, só porque hoje eu acordei, só porque eu tomei, vamos, sei lá, um calote na internet, que aconteceu isso comigo, tá? Fui fazer a compra para fornecer para minha loja. Ai, vou trocar de fornecedor, né? Pegar umas coisas novas, não sei o quê. R$2.000 de compra. Nunca chegou. Ah, pronto, vou morrer por isso agora, eu sou a pessoa mais infeliz do mundo. Não, gente, olha aí ao redor tanta gente que já tomou calote, né? Eu tomei um, graças a Deus foi só um, né? Então tô na vantagem. Então, quando a gente começa a olhar para fora, quando a gente começa a trabalhar para auxiliar, as nossas dores, elas diminuem, né? A gente percebe que elas doem, a gente chora, como todo mundo, mas não é o fim do mundo, vai passar, né? Só uma questão de tempo que vai passar. Beleza? Vamos lá, então? Fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, agradecendo todas as palavras sábias que nos foram encaminhadas, todos os estudos que nos foram dados, para colocar na mesa, para analisar, para pôr na balança as nossas vidas, os nossos atos, que possamos sempre balancear as nossas palavras,
as nossas atitudes, os nossos comportamentos, para que possamos assim, Mestre, não ferir, não magoar, não machucar e nos curar no convívio fraterno, com amor, com respeito, dentro do livre-arbítrio, na certeza de que somos responsáveis por nossos atos, somos responsáveis pelas nossas escolhas, somos responsáveis por todos aqueles que cativamos. Que possamos levar essas palavras em nossos corações antes de falar, antes, Mestre, de esbravejar mediante pessoas tão feridas, tanto quanto nós. Graças te damos pela oportunidade da vida, pela oportunidade da evolução, do estudo e do aprendizado contínuo. Que assim seja. Que assim seja. Estudar então, né? Tá brincadeira. Vamos estudar. Herdeiros do Novo Mundo. Agora a gente está numa parte desse estudo que vai muito ali para os médiuns, né? Aí chega na outra parte, todo mundo é médium, que legal. Mas aí, aqueles médiuns que optaram por trabalhar, né? Porque os médiuns que optaram por não trabalhar, eles vão acertar lá na frente, né? Olha, filho, mas você não fez nada. Ai, pois é, eu não sabia. Ah, sabia. Sabia, vem cá que eu vou te mostrar que você sabia. Aí eles conversam lá depois, né? Mas, para nós que já temos consciência de que só um pensamento negativo já é uma, né? Nossa, lá, que a menina, toda vez que ela chega, todo mundo vai lá e cumprimentar ela. Nossa, tomara que um dia ela cai e quebra a perna. Pá! Aí no outro dia você cai e quebra a perna. Então, que a gente possa perceber que a mediunidade, ela está presente conosco o tempo todo e todos somos médiuns. Começando, então, novas observações. Capítulo 9, Herdeiros do Novo Mundo, do Espírito Lúcius, de André Luiz Roriz. Beleza? Vamos lá. Novas observações. Depois de terem deixado o caso Alberto, só para recordar, o Jerônimo e o Adelino são espíritos desencarnados, né? Vamos fazer um resumão aí, uma síntese. São espíritos desencarnados que estão observando os médiuns, trabalhadores da casa. E aí eles começaram a observar o médium que recebia o espírito de Bezerra de Menezes para ver como que era o cotidiano dele, como que ele vivia, né? As coisas que ele fazia, a índole, a moral. E aí eles acompanharam, o nome dele era Alberto. E o Alberto, ele era contador, trabalhava numa empresa de dois empresários muito bem sucedidos até o momento. E ele sempre deixava passar uma coisinha ou outra ali, né? Escondidinha da família, escondidinha deles, para desviando verba da empresa, um desvia um trem que eu desviei fazendo vista grossa, para não dar problema para ninguém, até que a empresa faliu. E aí, dentro do processo de falência da empresa, ele, pelos empresários, foi acusado, porque ele era contador, então a responsabilidade de manter a empresa de pé é sua, porque você faz as contas. Mas não, né? Ele deixou bem claro que dentro das contas que ele fazia, ele sempre expressava que eles gastavam demais com filho, esposa e viagens e supérfluos, né? Vamos falar assim, esbanjando, eles esbanjavam demais e torrou a grana toda. E aí depois disso, né, Alberto foi, contou para todo mundo e ele foi embora para casa. E aí os dois espíritos foram lá no centro, no centro do plano astral, tá, gente? Não é no centro aqui embaixo não. Pedir permissão para observar os outros médiuns da casa. Falou, olha, a gente observou a vida do Alberto, viu que não tá muito legal. E eu acho que a gente pode usar isso para poder auxiliar, para poder ensinar, né? E a gente gostaria de, além da vida do Alberto, a gente observar a vida de outros médiuns que trabalham aqui na casa. O que o senhor acha aí, né? O Bezerra, né, lá de cima, quem conversou com ele foi outra pessoa, autorizou que eles fizessem a observação dos outros trabalhadores da casa. E agora a gente começa a história que se chama Novas Observações, no capítulo 9. Depois de terem deixado o caso Alberto, Jerônimo e Adelino regressaram ao núcleo de trabalhadores espirituais para prosseguirem nas observações instrutivas, notadamente no que se referia às advertências de Bezerra de Menezes. Recebidos pelo gentil abraço de Ribeiro, Jerônimo tocou o tema da continuidade de suas observações, dizendo: muito instrutivo nos tem sido o acompanhamento do caso Alberto. Apesar disso, como as coisas com o médico amigo estão se desenrolando com desfecho previsto,
para o futuro, gostaríamos de submeter à sua aprovação de dirigente nosso desejo de acompanharmos alguns outros companheiros que não têm se mostrado fiéis às disciplinas do trabalho. Tem esse detalhe, tá? Além deles pedir para acompanhar os outros médios, eles pediram para começar acompanhando aqueles que vai quando quer. Digamos assim, hoje eu vou, hoje eu tô de boa. Não, hoje eu não vou não, hoje eu tô mal. Não sei, tô com a fadiga dentro de mim. Hoje eu vou, quero ver o povo, saudade. Hoje eu não vou não. Não quero ver ninguém. Então, esse tipo de médio que eles vão observar, tá? Então, se referindo a alguns dos que não têm assistido à tarefa noturna na instituição, perguntou. E aí, eles responderam, perfeitamente. Estivemos observando, Alberto, que dentre os voluntários está engajado com responsabilidade e disciplina nas obrigações fraternais do núcleo espírita. No entanto, gostaríamos de observar alguns dos que não têm se conduzido com as mesmas atitudes, a despeito de se contarem como trabalhadores espíritas. E detalhe, tem a melhor parte ainda, eles não vão observar só no campo físico, não. Eles vão observar quando você desdobra também, que é a melhor parte, né? Porque no campo físico todo mundo é lindo, todo mundo é legal, todo mundo é santo, todo mundo tenta, mas quando sai do corpo, aí é que vem a realidade. Bem, nesse caso, creio muito interessante a avaliação de Peixoto e Geralda, o que ensejará significativos aprendizados na área das ligações materiais desajustadas e da afetividade em descontrole. Assim, não vejo obstáculo no acompanhamento de seus passos e naquilo que lhes for possível, cooperem com o amparo às suas necessidades dentro dos... a gente já viu isso, né? Dentro... Cadê? De seus passos naquilo que lhes for possível, cooperem com o amparo nas suas necessidades dentro dos limites naturais que nos impedem de fazer por eles o que lhes incumbe realizar por si mesmo. Ambos serão excelente companhia para estes dois irmãozinhos invigilantes aos quais nossos avisos têm sido pouco úteis. E agora a gente vai pular lá para frente, que essa parte aqui a gente já tinha lido. Pulando para o início da leitura sem ser introdução. Socorro, socorro! Soavam os gritos atrozes, os quais se uniam os gemidos de verdadeira multidão deslocada. Vamos fugir! Satanás está chegando com os seus raios comburentes para nos queimar. Corramos, rápido! Que nada, não temos o que fazer. Aguentemos por mais tempo que ele passa. Não adianta fugir, como estava escrito no livro sagrado, o inferno é um eterno queimar sem se consumir. Onde está o pastor que nos havia garantido que dormiríamos até o dia do juízo? Acabei de vê-lo correndo com o grupo em busca de abrigo em alguma caverna, fugindo do calor insuportável. Todos estes diálogos aconteciam entre os inumeráveis hóspedes daqueles sítios dantescos, transformados em área de reunião de entidades inferiores. Gritarias desesperantes, deslocamentos em massa, fugas em busca de sombras, sofrimentos multiplicados, seres desfigurados e sem comparativo na linguagem humana lá estavam, agoniados, clamando contra os elementos que os fustigavam, agitando-se contra as dores coletivas. Entre seus membros se encontravam aqueles que na terra haviam sido responsáveis pelas quedas morais de muitos, os que haviam se locupletado com a dor e o sofrimento de seus semelhantes, as pessoas desonestas e interesseiras, indiferentes e cínicas, que nunca se deixaram tocar pelas noções espirituais que melhorassem suas vidas através da prática do bem. Seres que ridicularizavam todos os conselhos sobre a modificação de comportamentos, a melhoria moral, o esquecimento dos males e o cultivo do perdão. Os gastadores inveteranos,
cultivadores de luxo e dos modismos sem fim, dos esbanjadores das riquezas com os caprichos do mundo moderno, sem terem dado nenhum sentido de utilidade à própria vida, lá estigavam. Também estavam cercados de faladores da vida alheia, dos caluniadores, dos mentirosos, das almas belicosas e agressivas, dos malfeitores não arrependidos, dos governantes e autoridades corruptos, dos religiosos fanáticos e venais, dos infelizes viciados em todo tipo de prazeres, fossem os químicos, fossem os da conduta depravada. Isso inclui maledicência, fofoca, mentira, mau caráter, cinismo e fingir demência. Meu trem acontecendo na fulana, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Isso também tá aqui do meio, tá? Conduta depravada, faz parte. E a gente encerra aqui, tá? A leitura de hoje, que pelo visto ela vai ser pesadona. Mas a gente começa na semana que vem, para a gente ver aonde é que vai dar essa visita a esse grupo de pessoas desajustadas, né? A gente não pode falar nem que são desinformadas. São desajustadas. E acontece, viu, gente? A gente segue para caminhos que nos atraem. Somos feitos de energia. A energia é a nossa base e a frequência define a nossa coletividade, tá? Aprendi isso. Energia e frequência não é a mesma coisa. Qual a sua energia? A minha energia, a frequência é outra. Mas um dia a gente chega lá, beleza? Aprendizado nunca acaba, né? É todo dia, todo tanto do universo. Graças a Deus. Melhor assim. Beijo no coração de vocês, gente. Mais uma vez, obrigada pelo dia de hoje. A gente encerra. Peguei mais uma vez o cantinho de cá, né? Que eu modifiquei minha sala. Coloquei alguns espelhos. Tô aí voltando, graças a Deus. Sacudi o esqueleto. Se Deus quiser, ano que vem nós vamos botar esse projeto pra andar. Beijo no coração de vocês. Beijo, beijo, beijo. Até semana que vem, gente. Obrigada pela presença. Gratidão por vocês me acompanharem. Tchau, tchau.